Olá, então, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje, quinta-feira, para além do boa tarde a todos os alunos que estejam aí em formação, temos que dar o boa tarde a quem nos acompanha pelas redes sociais, a todos os convidados, já que colocámos o link nos vários grupos do WhatsApp, portanto, está aí, possivelmente vai estar aí muita gente como convidada, inclusive sendo a primeira vez que está a assistir uma aula, ok? Portanto, obviamente são todos bem-vindos. Quem estiver através das redes sociais, não se esqueça de comentar, não se esqueça de dizer de onde é que é, deixar algum comentário, subscrever o canal, o nosso canal, ok? Sempre útil, sempre bom, como é óbvio, estarmos a percebermos até onde é que estamos a chegar. Depois, quem está como convidado aqui no grupo do WhatsApp, já está a ver aqui, alguns já se ambientaram, não é? Que são alunos, já são experientes, já me começaram a responder ao meu boa tarde aí nos comentários. Portanto, quem está diretamente aqui na sala, porque está em algum dos nossos grupos do WhatsApp, sempre que necessitar, tem alguma dúvida relacionada, obviamente, com a formação, neste caso com a matéria que vamos dar, também ele pode, ou seja, apesar de estar aí pela primeira vez como convidado, obviamente, se tiver alguma dúvida daquilo que eu estou a dizer, pode, obviamente, pedir para repetir, tirar a sua dúvida, ok? Portanto, já sabem, quinta-feira, todas as quintas-feiras vão ser assim, portanto, alunos, é a primeira quinta-feira que eles vão ter assim uma aula, digamos, juntamente com os outros, certo? Mas na próxima quinta será igual, ok? Portanto, estão aí todos os alunos que estejam em formação, ok? A maior parte deles estão aí, a maior parte dos alunos que estão presentes estão então em formação. E hoje está tudo ok, já me estão a ouvir, certo? Já responderam boa tarde, à partida está tudo ok. Só o feedback para vermos se está tudo ok. Ok, ótimo. Já vi ali um fixe. Já agora, para quem não sabe, quem está aqui a primeira vez, vocês carregarem numa carinha que tem aí em cima com um mais, dá para vocês mandarem likes, ou dislikes, ou caras feias, ou a rezar, ou corações, ou etc. Portanto, quem não sabe ainda, pode, obviamente, desculpem lá, pode obviamente mandar por aí likes. Ora bem, portanto, como eu estava a dizer, estamos na terceira aula do módulo comum, como vocês estão a ver aí, MCOM3, e é a continuação da sinalização. Quem tem vindo a acompanhar sabe que iniciámos a sinalização na aula de terça-feira, correto? Que essa sinalização, e isto também é para ajudar quem está aí pela primeira vez, quer seja aqui em direto, quer seja nos diferentes canais, nas redes sociais, para se situar também um bocadinho, ok? Portanto, estamos na sinalização, iniciamos essa mesma sinalização na terça-feira, ok? Essa sinalização é compreendida numa hierarquia, e hierarquia que muito rapidamente, e vou pedir obviamente a colaboração, e sei que eles, alunos, não me vão deixar ficar mal, hierarquia que vamos aqui rapidamente relembrar, para depois sim começarmos na sinalização seguinte, que vem intercalada com aquilo onde terminamos na aula anterior. Ora bem, vou escrever aqui então só hierarquia da sinalização, ok? E essa hierarquia da sinalização, meninos, ok? Eles já estão habituados que eu os chamo meninos, que eu já lhes pedi autorização. Meninos, qual é a primeira sinalização que nós demos e a primeira sinalização que faz parte da hierarquia? Muito bem, a primeira sinalização pertencente à hierarquia é o agente de trânsito. Segunda, mais, ok, muito bem, sinalização temporária. Ok, terceira da hierarquia, sinais de, muito bem, mensagem variável. Ok, sem acento, que já estou a comer acentos. Estamos a iniciar agora, ok? Quarta sinalização da hierarquia, muito bem, sinais luminosos. Quinta sinalização da hierarquia,
sinais verticais, que é onde vamos e os que vamos começar a dar hoje, porque são 3 aulas, portanto, as próximas, esta e mais 2, serão de sinais verticais. Lá está, é a classe maior. E sexta, sinalização da hierarquia, muito bem, marcas rodoviárias, ok? Eu como os acentos, está bem? Vocês já sabem. Muito bem. Em relação a isto então é a hierarquia da sinalização, muito rapidamente também, e mais uma vez, para relembrar os alunos, para quem está aí pela primeira vez, simplesmente também, lá está, se enquadrar. Vou já explicar o porquê da existência dessa hierarquia, mas já agora, e queria perguntar novamente a quem já está aí, já com alguma formação, depois de toda a sinalização, o que é que se tem que cumprir? O que é que vem depois de toda a sinalização? Muito bem. As regras. Exatamente. Só se aplica uma regra a partir do momento que não exista sinalização. Isto é muito importante. Só um exemplo rápido para todos que estejam aí, e dou sempre exemplo porque nunca é demais, e todos os dias posso-vos dizer que hoje mais uma colega vossa que eu tenha conhecimento teve causa de reprovação no exame prático por causa do exemplo que eu dou sempre, que é da sinalização luminosa e de stop. Portanto, não é por nada que, mais uma vez, hoje, um aluno, ok? Eu ia dizer aluna, um aluno, ok? De uma das nossas escolas parceiro, teve uma reprovação, simplesmente, atenção, eu estou a usar, que é o que eu conheço, mas tenho a certeza absoluta que, se calhar, a nível nacional, a muitos mais alunos já aconteceu isto, e se calhar até hoje também aconteceu igual, ok? Portanto, não se esqueçam, isto é só para vocês perceberem que isto acontece. Sempre, só para vocês perceberem melhor ainda, ok? Para alguns para relembrar, outros se calhar é a primeira vez. Sempre que vocês chegam a um determinado local, neste momento, um cruzamento, e que nesse cruzamento exista em simultâneo um sinal luminoso e o stop, ok? Que simplesmente podem, naquele momento, estar-vos a dar indicações contrárias. Toda a gente chega, e hoje vamos falar nisso. O stop, nós temos que parar, certo? E eu digo, está verde, e tenho um stop. Pela hierarquia, nesta situação, se vocês vierem se aproximar, vocês têm que avançar porque está verde ou têm que parar porque está stop, porque tem o stop. E a resposta certa é avançar. Porquê? Reparem, o sinal luminoso prevalece sobre o sinal vertical. O sinal stop é um sinal vertical. O sinal luminoso prevalece. Ou seja, quando vocês, no mesmo cruzamento, num entroncamento, têm esta dupla sinalização, se o semáforo estiver em funcionamento, é o semáforo, é a sinalização luminosa que vocês têm que cumprir. Se o semáforo estiver desligado ou intermitente, é o sinal vertical que vocês, ou seja, aí nesse caso teriam que parar porque têm um stop. Porque o sinal luminoso não está a funcionar ou está intermitente. É o exemplo que eu dou sempre, é o exemplo que eu falei e que dei na aula respectiva que demos a hierarquia, que foi na terça-feira, quando iniciámos a sinalização. É mais uma vez um exemplo que eu estou a repetir aqui e posso-vos dizer que faço isto sistematicamente ao longo das turmas todas, desde o tempo do Covid que começamos com o online, e simplesmente continuam a haver reprovações porque vocês esquecem-se disto no exame de condução e depois no vosso dia-a-dia, se fizerem isso e a polícia simplesmente vos vir, estão lixados, que é mesmo assim falando português. Ok? Portanto, isto só foi também um pouco do relembrar para todos que estejam aí, e mais uma vez cumprimento todos, ok? Porque hoje a aula é livre, é aberta, quer nas redes sociais, quer nos diferentes grupos do WhatsApp, ok? Portanto, são todos bem-vindos. E agora sim, vou apresentar os objetivos
desta aula e vamos, com calma, iniciar tudo direitinho. E iniciar, então, os sinais verticais. Ou seja, nós, nas últimas aulas, já demos o agente, já demos a sinalização temporária, já demos os sinais de mensagem variável, já demos os sinais luminosos e vamos, então, para os sinais verticais. Mais uma vez, relembro, a maior causa de reprovação teórica é sinais. Sendo que dentro de toda a sinalização, os sinais verticais são os que são mais errados, ok? Em exame. Quando vocês vão ao exame, reprovam com 4 ou com 5 ou com 6, normalmente erram 2, 3 sinais. É a matéria que dá mais perguntas erradas, ok? E é, dentro da sinalização, os sinais verticais, ou seja, aqueles que nós vamos iniciar neste momento. Dentro dos sinais verticais, e vocês, atenção, tentem fazer print. É claro que depois vão ter acesso à gravação, podem passar isto para um caderno. Enquanto eu estou a falar, quem quiser passar, pode passar. Este quadro que vocês estão a ver aí, tendo até inclusive o número da aula que vamos dar, ou seja, hoje, que é a aula 3, os objetivos da aula são estes que estão aqui. Portanto, dentro dos sinais verticais, nós só vamos dar hoje os sinais de perigo. Vamos iniciar os sinais de regulamentação e vamos iniciar porque dentro dos sinais de regulamentação, vocês estão a ver aqui, tem 4 subclasses, 1, 2, 3, 4, e hoje, aula 3, só vamos dar os sinais de cedência de passagem. Portanto, os objetivos da aula são estes. Mas relembro, todas estas próximas aulas, as 3 próximas aulas, aula 3, aula 4, como vocês estão a ver aqui, aula 5, eu vou pôr este esquema aqui. Este esquema é, sem dúvida, muito importante. E vocês, espero eu, e se estiverem atentos, vão conseguir, vão perceber porque é que eu digo que isto é muito importante. Portanto, sinais verticais, existem sinais de perigo, existem sinais de regulamentação, existem sinais de indicação e existem os sinais turístico-culturais. Sendo que os de perigo é simplesmente uma classe, sendo que os sinais de regulamentação subdividem-se em 4 subclasses. Sinais de cedência, sinais de proibição, que são os mais errados, sinais de indicação, sinais de obrigação, que, portanto, sinais de cedência, sinais de proibição, sinais de obrigação e sinais de prescrição específica. Portanto, estas são as 4 subclasses dos sinais de regulamentação. O que é isto de subclasses? Vocês têm que pensar que um sinal de cedência de passagem, por exemplo, vamos dar o exemplo do stop, é um sinal de regulamentação, cedência de passagem. Quando dermos um sinal de proibição, ele vai ser um sinal de regulamentação, proibição. Vamos dar um sinal de obrigação. Então, nós vamos dizer, este sinal é de regulamentação, obrigação. Ok? Portanto, a classe principal é regulamentação e está subdividida em 4 subclasses. Sendo que os de prescrição específica ainda têm mais 3. Portanto, dentro dos sinais de prescrição específica ainda existem o de seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. E vamos então terminar na aula 4, próxima aula, os sinais de regulamentação. E na aula 5, o que é que nós vamos dar? Outra classe, os sinais de indicação. E dentro dos sinais de indicação, vamos ter os de informação, pré-sinalização, direção, confirmação, identificação de localidades, os sinais complementares e os painéis adicionais. Isto não é para vos assustar, ok? Isto é para vos incutir responsabilidade, porque isto é fácil se vocês levarem isto a sério. É difícil se não levarem isto a sério.
Mas isto também já falámos e temos falado sempre em todas as aulas. Compromisso que tem de haver. Ok? Terminando então os sinais verticais com os sinais turístico-culturais. Ok. Muito bem. E eu agora, em condições normais, a primeira objetivo da aula são os sinais de perigo. Eu começava a dar os sinais de perigo. Ou seja, que é a mesma coisa que nós dizermos que peguem no livro e estudem os sinais, porque isto é fácil. Não chega. Não chega. O livro é útil, lerem os sinais é útil, decorar algumas coisas em relação aos sinais é útil, mas vocês vão ver que não diz tudo. Vocês não têm toda a informação. Se quem pegar só no livro e dizer oh, eu estudo em casa, pego no livro e vou decorar os sinais, não vai responder a muitas perguntas que lhes são questionadas. Porque é importante vocês perceberem aquilo que eles vos estão a perguntar. Porque muitas vezes eles vão-vos perguntar uma coisa e vocês vão responder outra. Porque não interpretaram, não perceberam bem a pergunta feita. Por exemplo, quando chegarmos aos sinais de proibição, que é a próxima aula, eles não vão vos perguntar só qual é os veículos que estão proibidos. Vão-vos perguntar qual é os que podem circular. Então, tem lá um sinal proibido para aquilo. E eles também vão perguntar, então, este veículo pode? Ou qual é os que podem circular? Portanto, nunca e muitas vezes as perguntas não vão ser diretas. Ok? Assim como também vai ser importante. Porque se vocês olharem aqui para esta imagem, vocês estão a ver inúmera sinalização vertical, sendo que alguma é temporária, lá está o fundo amarelo, ok? Mas eles, imaginem que vocês vão olhar para uma imagem, nós vamos dar aqui os sinais todos e vamos vos dizer a cor do sinal, o formato do sinal vai ser muitas vezes importante. Importante para vocês saberem, inclusive, a via em que estão a circular e, inclusive, saberem se aquele sinal é de perigo, se é de proibição e se é de obrigação. Ou seja, o que é que vos vai acontecer? Vai haver imagens em que vocês vão ter lá um sinal de informação, vão ter lá um sinal de cedência de passagem, vão ter lá um sinal de proibição, vão ter lá uma obrigação, um sinal de obrigação, tudo na mesma imagem, e eles dizem, perante o sinal de proibição, e vocês, de todos aqueles sinais que têm ali na imagem, vocês têm que saber qual é o de proibição. E vão responder, tem 5 ou 6 sinais, mas vocês vão responder perante um sinal. Não têm que olhar para os outros. Mas isso muitas vezes gera. Porque eles depois nas respostas metem respostas certas como se a pergunta fosse para outro sinal que esteja lá na imagem. Estão a entender aquilo que eu vos estou a dizer? Então é mesmo preciso vocês saberem, ok, ele disse-me proibição, e como é que vocês vão identificar um sinal de proibição? Alguém sabe? Tem noção? Qual é o formato normal de um sinal de proibição? Redondo vermelho. Redondo vermelho. Vocês estão a ver aqui um. Embora esteja inserido num sinal temporário, está aqui um sinal de proibição. Perante o sinal de obrigação. Ok, redondo azul. Está aqui um sinal de obrigação. Estão a perceber onde eu quero chegar? Portanto, comecem a identificar triangular vermelho, que é os que vamos começar a dar hoje. Estão aqui. Perigo. Vai haver exceções que também vamos falar aqui. Vai haver 5 sinaizinhos. 5 sinais, 5, 4. Ok. Que vão ter este formato que vocês estão a ver aí e não vão ser de perigo. Mas, regra geral, sendo triangular vermelho, será um sinal de perigo. Redondo azul, sinal de obrigação. Redondo vermelho, sinal de proibição. Quadrangular azul será de informação. E a cor?
Se virmos muita sinalização azul e branca, se calhar estamos a circular numa autoestrada. Se a sinalização for verde e branca, se calhar estamos a circular num itinerário principal. Se a sinalização, regra geral, for branca e preta, estamos a circular nas restantes vias públicas, onde, regra geral, nós dizemos itinerários. Já me estou a enganar. Vou pôr ICs, ou seja, itinerário complementar. Ou EN, que é o quê? Estradas nacionais. Portanto, a cor também vos vai ajudar a tentar perceber em que via é que estão a circular. Ok? Entendido? Percebido até agora? Não se esqueçam que o PDF depois vai parar lá ao grupo do WhatsApp. Portanto, depois quem quiser extrair este PDF, isto que eu estou aqui a publicar, vai para lá como tem ido as outras aulas, ok? Certo? Portanto, quem quiser depois baixar, pode o fazer como é óbvio. Ok. Já, desde já, vamos já aqui, eu digo já a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, número 34. Já agora, para quem está aí como convidado ou quem está a assistir pelas redes sociais, isto é a prova em que o aluno, estes números, o aluno vai ter que os inserir na plataforma da escola para provar que assistiu à aula. Ou seja, se não estiver atento, se não ouvir estes números, simplesmente depois vai ter que rever a aula, certo? Direitinho. E vai ter que ter acesso a estes números, senão não prova que viu ela fica por fazer e não pode continuar e não pode depois marcar exame, etc. Portanto, isto é a maneira que nós arranjamos para percebermos se os alunos estão ou não a fazer as coisas direitinhas e estão a assistir ou não. E estão mesmo aí, não só o nome deles aí online, mas estão aí mesmo atentos. Ok? 34. Ok? 3, 4. 34. Muito bem. Vamos então falar e começar na primeira sinalização vertical, que são então os sinais de perigo. Ok? E eu digo ainda, mas ainda há mais. Já vamos, reparem ao tempo que eu estou a dizer, que vou começar a dizer um a um, porque vamos ver sinal a sinal, mas também é importante vocês perceberem que, regra geral, estas são, tenham isto, apontem isto, façam florzinhas à volta, isto tem que ficar mesmo em destaque. Estas são as 3 principais perguntas que vos podem, as 3 principais, não são as únicas, as 3 principais perguntas que vos podem fazer sobre um sinal. Este sinal é de... Qual o nome deste sinal e o que ele indica. E vocês dizem, fácil. Não é. Se é fácil, porque é que vocês erram? Sempre que a pergunta é, este sinal é de... O que vocês têm de responder é a classe do sinal. Ou seja, aquele quadro que eu vos mostrei há bocadinho. Quando pergunta, este sinal é de... A vossa resposta é uma destas sinalizações que vocês estão a ver aí. Este sinal é de perigo, este sinal é de regulamentação, este sinal é de regulamentação de cedência de passagem, este sinal é de confirmação, este sinal é de indicação. É de indicação informação, é de indicação pré-sinalização. Estão a perceber? É a classe. Este sinal é de... Sempre que a pergunta seja o nome do sinal, é aquilo que vocês têm a negrito.
Ou seja, este sinal, se a pergunta fosse este sinal é de, vocês respondem perigo. Qual é o nome dele? Curva à direita. O que é que ele indica? Indicação da existência de uma curva perigosa à direita. Entendido? Este sinal é de perigo. Curva à direita é o nome. Isto é o que ele indica. Não, os códigos esqueçam. Às vezes há livros, ou quando chegam, por exemplo, se vocês forem ver aqui o PDF, no final vai ter, existe uma regra específica e depois diz, exceto o sinal A1B, A1A. E vocês têm que ver qual é o A1B, A1A. Mas não precisam de saber diretamente, estes códigos estão aqui, ok? Não é preciso, certo? O que ele indica? Primeira pergunta, este sinal é de... Segunda pergunta, o nome do sinal. Terceira pergunta, o que ele indica. André, faz refresh. Quem ficou sem imagem, que faça refresh. Ou sai e entra, limpa a cache, muitas vezes é isso. Ok? Os outros estão todos a ver? Está tudo ok? Ótimo, obrigado pelo vosso feedback. Ok, André? Pronto. Ora bem, reparem, tem aqui a tal forma que eu falei, portanto, vai haver apenas e só dois que vai ser de perigo e não é triangular vermelho, obviamente vamos ver, são só dois, é fácil, ok? Todos os outros que sejam triangulares de perigo, exceto aqueles que vamos dar também daqui para um bocadinho, são todos de perigo, ou seja, triangular vermelho, como vocês estão a ver aqui, vários exemplos, ok? Muito importante também que vos sai é a sua colocação. Ou seja, um sinal de perigo, regra geral, vai haver uma exceção, que é os tais dois que não são triangulares, regra geral, está colocado antes, ou seja, obviamente eles avisam-nos do perigo, temos que ter algum tempo para nos preparar para o perigo. Então, como regra geral, sempre que vocês tenham à vossa frente um sinal de perigo, o perigo encontra-se para a frente do sinal, pergunta de exame, entre 150 a 300 metros. Regra geral. Regra geral porquê? Porque umas aulas mais à frente, vai ser na aula 5, vamos dar uns painéis adicionais e às vezes este tipo de sinalização aparece-nos aqui um sinalzinho e às vezes com uma distância. Atenção, a partir do momento que aparece um painelzinho com uma distância, passa a valer essa distância. Lá está, o sinal prevalece sobre uma regra e o 150 a 300 metros é uma regra. Estão a perceber? Ok? Portanto, regra geral, não existindo nenhuma indicação em contrário, temos um sinal de perigo, o perigo encontra-se para a frente do sinal entre 150 a 300 metros. Havendo o painel adicional, depois vamos falar neles, vamos ver se é 100, se é 200, dependendo depois do que está escrito nesse painel adicional. Fixe? Correto? Fixe. Quero ver aí fixe. Ok. Estão a gostar? Não estão a gostar? Corações? Dislikes? Cara, às vezes é caras feias ou de terror. Ai, meu Deus, tanta coisa. Ok? Muito bem. Ótimo. Vamos então... E eu vou agora apagar isto. Vamos agora então ver sinal a sinal. Ok? E vermos também não só o nome, não só o que ele indica, mas por vezes
certas coisas que estão as tais escondidas, tipo procedimento. Agora, acho que se eu fizer esta pergunta, acho que toda a gente vai chegar lá facilmente. Qual é que vocês acham que deve ser o principal procedimento quando estamos perante, quando avistamos um sinal de perigo? Em termos de reação à nossa condução. O que é que normalmente nós temos que fazer sempre que estejamos perante um sinal de perigo? Exatamente, abrandar. Termos como moderar a velocidade, adaptar a velocidade, certo? Abrandar, reduzir a velocidade, termos como isso. Procurem nas perguntas, ou seja, neste caso, nas respostas a algum tipo de perguntas, que tipo de procedimento é que eu tenho que fazer perante este sinal. Regra geral, sinal de perigo, a moderação da velocidade. Outra coisa que eles dizem é estar atentos ao perigo para qual o sinal nos adverte. Isto é mesmo a linguagem que eles utilizam. Moderar a velocidade e estar atento ao perigo para qual o sinal nos adverte. Estarmos atentos àquele perigo. Ok? Posto isto, vamos então iniciar. Reparem o tempo que nós andamos aqui às voltas. Muito bem, temos então o primeiro sinal de perigo. E o primeiro sinal de perigo, vocês veem aqui o tracinho, certo? Ok. Curva à direita. Indica a existência de uma curva perigosa à direita. Sendo o outro seguinte, a curva neste caso já é para a esquerda, portanto, curva à esquerda, a existência de uma curva perigosa para a esquerda. Depois, quando temos este tipo de sinalização aqui, o que vocês têm que ver é para que lado é a primeira curva. Nós vimos daqui, a primeira curva é para a direita, então nós dizemos curva à direita e contra curva. Ou então, também sai nos testes, sucessão de curvas, sendo a primeira para a direita. Curva à esquerda e contra curva, sucessão de curvas, sendo a primeira para a esquerda. Se alguém tiver alguma dúvida, questione, por favor. Okay? E se eu estiver a ser rápido, eu abrando um bocadinho. O que é, Catarina? O que é que não entendestes? Queres falar? Consegues escrever? Catarina, quer dizer que tu estás a circular, ok? E aparecendo-te este sinal, quer dizer que para a frente do sinal entre 150 a 300 metros, vais ter primeiro uma curva para a direita e logo a seguir uma curva para a esquerda. Uma curva para a direita e depois uma curva para a esquerda. Este é o contrário. Vais ter primeiro uma curva para a esquerda e depois uma para a direita. Isto é o que a estrada vai fazer à tua frente. É para te avisar, ok? Que vais ter a estrada vai-te fazer aquelas curvas ali, seguidas. Ok? Entendido? Pronto, sem stress. Ok? Depois, lomba. E sempre que seja ao contrário, como vocês estão a ver aqui, será uma depressão. Lomba. Isto tem a ver com a própria fisionomia da via. Não tem nada a ver com aquelas lombas de redução da velocidade. Tem a ver que a via faz ali um desnível. Ou então, um desnível ao contrário. Tipo, o buraco que vocês estão a ver aqui, então chama-se depressão. Sempre que tem ou um ou outro, certo? Ou os dois, porque pode fazer as duas coisas, eles põem lomba ou depressão. Uma coisa ou outra. Depois temos estes dois e atenção. Primeiro, vocês têm a mania de dizer subida perigosa e descida perigosa. Não. A descida, sim, é perigosa. Sempre que representa subida. A subida é de inclinação acentuada.
Para quem tem dificuldades em perceber se é descida ou se é subida, simples. Leem sempre o sinal da esquerda para a direita. Se vai do mais alto para o mais baixo é descida, se vai do mais baixo para o mais alto é subida. Mais não vos posso fazer. E ainda vos digo mais, sai isto. Quando tem 10%, quando tem 20%, quando tem 15%, quando tem 10%, 6%, 8%, e eles também perguntam o que é que significa isso. Obviamente tem a ver com a inclinação. É sempre por cada 100 metros descemos ou subimos os metros que estão ali. Se diz 10%, é por cada 100 metros descemos ou subimos 10 metros. Se tiver lá um 8%, por cada 100 metros subimos ou descemos 8 metros. Se tiver lá 15%, por cada 100 metros subimos ou descemos 15 metros. Entendido isto também? Ótimo. Depois, reparem, procurem algum livro que vos diga isto. E isto são perguntas que vos saem. E não há mais. Quando a descida é perigosa, eu agora vou aqui apagar. Quando a descida é perigosa, existe algo que nós temos que fazer no veículo que nos vai ajudar a controlar esse mesmo veículo. Ou seja, imaginem uma descida perigosa em que simplesmente, se vocês só utilizarem o vosso travão, o travão do veículo, o travão de pé, o travão que vocês chamam de pé, que chama-se travão de serviço, pode haver um sobreaquecimento do sistema de travagem e os travões até podem rebentar e vocês ficarem sem travões. Então diz-se que nas descidas perigosas nós temos que fazer uma coisa que se chama travar com o motor. Eu vou já explicar. Que é a mesma coisa que dizer engrenar, que é meter uma velocidade de força. A velocidade de força está-se a referir à caixa de velocidades. Vocês, nas descidas perigosas, devem utilizar velocidades na caixa de velocidades mais baixas. Não quer dizer que seja primeira, segunda, terceira, algumas até primeira. Porque se for mesmo íngreme, eles costumam a dizer que nós devemos, se nós subimos aquela subida, ok? Tivemos que subir, o carro só aguentou subir em primeira. Quer dizer que quando formos descer, temos que descer também em primeira. Se aguentamos, se o carro aguentou uma segunda a subir, devemos, quando formos a descer, devemos utilizar também a segunda. Trabalhar com o motor significa que o motor do carro vai nos ajudar. O próprio motor faz com que as rodas não andem mais do que aquilo. Para não estarmos só a utilizar o travão de serviço, que vocês chamam de travão de pé. Então, trabalhar com o motor é isto. É um auxílio. É claro que depois, na prática, vocês vão perceber o que é trabalhar com o motor sentindo o carro. Vocês vão sentir o carro a travar. O próprio motor vai vos ajudar a travar o carro. Quando vos ensinarem a fazer reduções. Passar de uma quarta para uma terceira, de uma terceira para a segunda, e vocês vão levantar a embreagem e o próprio carro vai ajuda-vos a travar. O próprio motor vai-vos travar, ajudar na travagem das rodas, para não estarem só a utilizar o travão. É claro que nas descidas perigosas é mais útil a utilização do motor como auxiliar na travagem. Motor como auxiliar na travagem. Trocando por miúdos, travar com o motor. Engrenar uma velocidade de força. Capisca? Sim ou não? Ok. Toda a gente está a acompanhar. A imagem está a girar, certo? Conseguem ver todos os sinais. Eu estou a mexer na página, conseguem ver, correto? Sim, está tudo. Ok. Depois, sim ou não? Ah, ok, pronto. Depois, reparem que temos Pedro, então façam refresh.
Façam um refresh à página. Pode ser a vossa internet. Eu estou a girar e toda a gente está a conseguir girar. Vou apagar esta. Ok, vou apagar esta, que é para ficar aqui. Ok. Depois, nós temos aqui mais 3 sinais. Faz refresh, é isso que eu estou a dizer. Às vezes vocês podem fazer refresh, está bem? Isso pode ser da vossa internet, que está um bocadinho mais lenta e às vezes demora mais um bocadinho. Pronto. Temos 3 sinais, reparem no nome destes 3 sinais. Igual. Todos eles têm o mesmo nome. Passagem estreita, passagem estreita, passagem estreita. O que depois eles vos podem perguntar é a indicação direta, ou seja, pelo formato do que vocês têm lá dentro, como é que é a fisionomia desse estreitamento. Neste caso e no primeiro sinal, como vocês estão a ver aí, é para ambos os lados, ou seja, a via fica estreita em ambos os sentidos. Neste caso, a passagem estreita é do lado esquerdo. Neste caso, a passagem estreita é do lado direito. Ou seja, o estreitamento é do nosso lado. Depois temos estes dois, em que um vem o carro entrar aos S, certo? Ou seja, que é um local onde o pavimento está escorregadio. Reparem, só para vos dar um exemplo. Primeira situação, temos este sinal, o que é que temos que fazer? Uma consequência. Se o pavimento está escorregadio, eu devo... Esta toda a gente sabe. Moderar a velocidade. Certo ou errado? E agora eu pergunto. Devo evitar? Hipótese de respostas. O que é que eu devo de evitar? Fazer o quê? Fazer travagens bruscas. Isto sai tudo. Devo evitar o quê? Dar guinadas no volante. Sabem o que é isto? Andar a fazer isto ao volante. Se o piso já está escorregadio. Se não andarmos lá. Correto? Portanto, o devo evitar, essencialmente, é isto. Muito bem, Pedro. Movimentos bruscos do volante. Ok? O que é que eu devo fazer, então? Moderar a velocidade. Por exemplo, aumentar a distância de segurança. Devo circular mais longe do veículo que vai à minha frente. Certo? Isto sai tudo. Isto são tudo hipóteses de respostas a perguntas que vos possam fazer. Portanto, devo moderar a velocidade, devo aumentar a distância de segurança, devo travar com um motor, porque se for só travão, se calhar o carro vai entrar em desequilíbrio, porque o pavimento está escorregadio. Devo evitar fazer travagens bruscas, devo evitar fazer movimentos bruscos no volante, ou dar guinadas ao volante, que é a mesma coisa. Ok? Estão a perceber? Mais uma vez, fica aqui um exemplo daquilo que não está escrito no vosso livro. E não está escrito em lado nenhum, vos garanto a vocês. Ok? Certo? Próximo. Projeção de gravilha. Juliano, o que é? A passagem não é de segurança, passagem estreita? Estes sinais? Quer dizer que a via fica mais estreita. Ok? Tem uma via de trânsito para cada lado. E de repente ela fica mais estreita. Isto é para sinalizar a aproximação do local onde tu não te vais conseguir cruzar ao mesmo tempo com veículos que venham em sentido contrário, porque a via vai ficar mais estreita. Se for o estreitamento é para ambos os lados,
Se for este, o estreitamento ela fica mais estreita do lado esquerdo, quer dizer que um veículo que venha de frente vai ter que utilizar a tua via para passar. Então também tens que ter cuidado, apesar do estreitamento ser do lado dele. Tu vais daqui para lá e ele é capaz de um estreitamento. Assim, este já é do nosso lado. É como se vais ali e de repente parece que tens uma coisa que fica mais estreita e tu tens que fazer ali um desvio porque ela ficou mais estreita à tua frente. Ok? Percebido? Pronto. Ótimo. Já agora, projeção de gravilha. Toda a gente sabe o que é gravilha? Pode ser pedra solta, pode ser areia. Ok? Pode estar solto, areia, e os carros ao passar, com as rodas a movimentar-se, atiram a areia, atiram a terra, atiram as pedras para os outros veículos. Portanto, pode ser a estrada danificada, né, com buracos, e aquele cascalho solto, aquela areia solta, pode ser expelida para os veículos que vêm atrás. Ou seja, é moderar a velocidade, e circularmos devagarinho, porque possivelmente ali também há buracos, correto? E depois há uma coisa muito importante. Aqui também é aquela situação da distância de segurança. Porque se nós formos muito perto, se uma pedra salta do carro da frente, pode nos bater no nosso para-brisa e a gente parte. Então nós devemos circular mais longe do veículo da frente para evitar levar com essa gravilha. Ok? Perceberam o que é gravilha? Aumentar a distância de segurança é uma das consequências desta situação aqui. Exatamente. Ok? Entendido ou não? Vocês vão ver que é dentro disto que eu vos estou a dizer, que isto não vai fugir. Ok? Pronto. Já troquei de página. Mais um, que normalmente, aliás, mais dois, como vocês estão a ver aí, têm o mesmo nome, mas vocês às vezes lembram-se de dizer um é bermas baixas e outro é bermas altas. Não. É bermas baixas os dois. Só, o que é bermas baixas? Há ali um desnível. Às vezes andam a fazer obras, andam a meter alcatrão e temos ali um desnível. Certo? Pronto. Basicamente é isso. O que é que acontece? Quando é do lado direito, é este. Aqui são bermas baixas do lado esquerdo. Portanto, bermas baixas do lado direito e o carro está assim. Bermas baixas do lado esquerdo e o carro está assim. Ok? Portanto, existe ali um desnível. Depois, a via termina, ou seja, saída num cais ou precipício. Quer dizer que se nós continuarmos em circulação, em frente, a via vai terminar num cais ou num precipício. Agora, não quer dizer que não tenha saída, e atenção às respostas que dizem perante o sinal eu tenho que parar. Não. Perante o sinal eu tenho que fazer marcha atrás. Não. Perante o sinal eu tenho que inverter, dar a volta. Também não. O sinal avisa-me com a tal distância, regra geral de 150 a 300 metros. Portanto, não é no sinal que eu tenho que fazer marcha atrás, inverter o sentido de marcha ou parar. Eu tenho é que circular com velocidade moderada. E vocês estas também se enganam, que põem parar, que põem inverter o sentido de marcha, que põem fazer marcha atrás. Não, vocês podem continuar. Tenho é que ter cuidado. Se continuarem a andar sempre em frente, a via vai terminar num cais ou num precipício. Perceberam mais uma vez esta ratoeira? Ok? Certo? Portanto, Maria, o ter este sinal não implica que você chegue ao sinal e tenha que parar e voltar para trás. Porque o sinal não lhe diz isso. Você pode passar para além do sinal. Você pode ir continuar a circular para a frente. Tenha que circular com calma. Este sinal não é um sinal proibido, em que você tenha que chegar ali, parar e voltar para trás. Você, se quiser, pode continuar a andar. Tenha que ir com cuidado. Porque aquilo depois vai chegar a um certo ponto que vai que ir ao mar se continuar em frente. Exatamente. Mas você pode querer ir até lá à beira, pode ter lá um parque para você estacionar um veículo, pode ter lá um restaurante para você ir jantar com o seu marido ou namorado. Ok, estou a falar marido, já estou a casar pessoas.
Ok? Só foi para lhe explicar. Okay? Mas está percebido? Certo? Vocês podem continuar. E até pode a seguir ter uma via para vocês virarem à direita e à esquerda e a via continuar. Então, ele não indica que não tem saída. Indica que se você continuar em frente, ela vai terminar num cais ao precipício, aquela via. Ok? Mas não é perante o sinal que tenha que voltar para trás ou parar. A ratoeira está aí. Ok? Depois, queda de pedras. Portanto, é um local onde pode haver queda de pedras. Estarem atentos. Depois, ponto móvel. Atenção, este sinal não significa que naquele momento a ponte está aberta. Portanto, não é o sinal que vos diz que a ponte está aberta ou fechada. Este sinal indica-me que eu vou aproximar-me de uma ponte móvel. Depois, lá no local exato onde existe a ponte, vai ter uma sinalização, regra geral, luminosa, em que vai nos dizer e transmitir se ela está aberta ou fechada naquele momento. Portanto, não é o sinal que nos indica que ela está, que a ponte está aberta ou fechada. Ele indica-nos que estamos a aproximar. Ok? E que, é verdade, pode, e aí sim podemos responder certo, pode a circulação estar temporariamente interrompida. Pode, mas não quer dizer que naquele momento, não é o sinal que nos vai dizer que naquele momento a ponte móvel está fechada. Certo? Depois, neve ou gelo. Local onde, obviamente, não é todo o ano, certo? Mas local onde há a probabilidade, na altura, no inverno, digamos, haver probabilidade da existência de neve ou gelo. Sendo que a estabilidade do veículo pode ser afetada, obviamente, se existir neve ou gelo. Nós podemos perder o equilíbrio do veículo, certo? Quando a via está com neve ou com gelo, ou está molhada, como, mesmo com o vento, que é o que vamos falar agora a seguir. Ok? Portanto, a indicação de troço de via em que o pavimento pode se tornar escorregadio devido à ocorrência de neve ou gelo. É claro que aqui não é todo o ano. Depois, vento lateral. Indicação da proximidade de um troço em que a via, em que normalmente é usual, isso vê-se muitas vezes nas pontes, ok? Porque é mais amplo, é mais aberto, então há uma maior probabilidade da existência de vento, correto? Portanto, é um local onde é frequente haver a ação do vento. Ok? Depois, pode ser lateral. Deixem-me ver se tenho aqui à frente. Não. Ok. É isto aqui. Pronto. Eles aqui estão muito pequeninos. Estava a ver se encontrava maior. Estão a ver aqui. Normalmente esses locais têm uma bandeirinha, tipo um cone, não é? De pano, em que olhando para esse cone vocês conseguem perceber se está realmente vento e de onde é que ele incide. Ok? Portanto, é essa, basicamente, o correto, o que vos dá a indicação correta da existência ou não de vento naquele momento é a regra geral, se tiver, porque nem todos os sítios têm, aquela mangueirinha, aquele cone, certo? Que é um pano em que vocês veem, já viram, certo? Não estou tem o aspecto daquilo que vocês está desenhado dentro do sinal, ok? Portanto, o sinal, quando vos aparece, é uma indicação, eles fazem um estudo do local e que normalmente naquele local, certo? É naquele sentido que o vento incide. Mas o que vos dá realmente se existe ou não vento naquele dia, naquele momento, é essa mangueirinha e também de onde é que ele vem, de onde é que ele incide. Ok? Mas se a pergunta for relacionada com o sinal, e se vocês não virem mais nada, e normalmente quando eles fazem a pergunta é relacionada com o sinal, certo? Vocês, por exemplo, neste caso, dizem que o vento incide da direita para a esquerda, porque a mangueira está para o lado esquerdo.
Neste caso aqui, o vento incide, estão a ver ali, da esquerda para a direita. Tem a ver com a posição. Conseguem perceber aquilo que eu estou a dizer? Ok? Certo ou não? Pronto. Depois, importante, sabem que quando existe uma condução sobre a influência do vento, e vamos falar mais tarde, ok? Poderá haver alteração da nossa trajetória. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Muitas vezes temos que sobrevirar o volante, fazer uma força extra no volante para controlarmos o veículo. E vamos sentir ali uma força no volante a querer o carro a fugir-nos para um determinado local, certo? E nós vamos ter que contrariar essa força do vento. Sendo que é importante, portanto, pode haver alteração da nossa trajetória, portanto, há uma menor estabilidade, ou seja, o veículo torna-se mais instável, ou seja, há uma menor estabilidade. Se o vento for frontal, e também buscar perguntas relacionadas com isto, é vocês pensarem que se estão a circular no passeio a pé e se o vento for de frente, vocês têm que fazer mais força para contrariar a força do vento. Então, quando está a chover, temos o guarda-chuva e o guarda-chuva começa-nos a voar, certo? Então, o que vocês têm que pensar é que quando estamos a conduzir e se o vento for frontal, quer dizer que nós vamos ter que acelerar mais. Não é aumentar a velocidade. Nós, para circularmos àquela velocidade que queremos circular e que achamos que é segura, nós temos que dar mais aceleração para contrariar o vento. E essa aceleração vai fazer com que exista um aumento do consumo de combustível. E isto também vos sai. Portanto, o vento, principalmente se for frontal, faz com que haja um aumento do consumo de combustível. Entendido? Vamos voltar a falar nisto. Porque vamos, na aula 16, vamos falar condução com influência das condições ambientais adversas, condução com chuva, condução com nevoeiro, condução com neve, condução com gelo e condução com vento. Aula 16, quase na última. Estamos na 3, portanto pensem. Continuando. Já estão cansados? Ok. Visibilidade insuficiente. Ainda nos falta alguns sinais. E preparem-se para a aula de segunda-feira. A aula de segunda-feira, que é a aula 4, é a aula mais difícil da Drivebox, é a aula com mais reprovações na Drivebox. É a aula com mais... de segunda-feira. Portanto, preparem-se para a de segunda-feira. Ok? Pronto. Mas passo a passo. Já aprendemos, já perceberam isto. Passo a passo. Objetivo a objetivo. Exatamente. E também é a sinalização mais errada em exame, que é os sinais de proibição que vão ser dados na segunda-feira. Portanto, é a sinalização mais errada em exame, sinais de proibição. E vocês depois vão perceber porquê. Portanto, tenham o fim de semana para estudar isto, para pôr estas aulas todas direitinhas, para estudarem bem, para ficarem com isto já a coisa, que é para depois na segunda-feira estarem aí fresquinhos, ok? Certo? Pronto. Visibilidade insuficiente. Quer dizer que é um local em que normalmente existe a probabilidade principal, não quer dizer que seja única, mas principal da existência de nevoeiro. Mas pode ser, esta visibilidade insuficiente pode ser também provocada por chuva intensa, queda de neve, nuvens de fumo ou de pó. Mas, regra geral, é associada principalmente a um local onde existe a probabilidade, ou uma grande probabilidade, de nevoeiro. Então, não quer dizer que naquele dia, naquela altura, naquele momento, a visibilidade seja insuficiente. É um local onde existe essa probabilidade. A aproximação de crianças, ok? Que normalmente também é depois acompanhado por este painel, digamos, luminoso, que faz parte da sinalização de perigo. Atenção, ok? Que na aproximação de veículos ele liga. Que é para notar aquele realce e vocês estarem mais atentos, porque normalmente estamos na proximidade de uma escola. Mas pode ser, como vocês estão a ver aqui, parque de jogos,
Pode ser um parque de diversões e há na mesma a probabilidade de encontrarmos crianças. Não quer dizer diretamente que seja uma escola. Idosos, portanto, pode ser perto, lá está, de um lar, de um jardim, de um parque. Okay? Depois atenção quem tem livros antigos, não há problema nenhum, corrijam a isto. Quem tiver livros antigos, este sinal pode aparecer com passagem de peões, mas deixou de ser passagem de peões. Aliás, se calhar nos testes que nos saem, e se calhar em exame, infelizmente, que eu acho que estas perguntas deviam ser retiradas porque isto mudou, mas eles às vezes são preguiçosos e não tiram, pode aparecer passagem de peões. Mas se aparecer passagem para peões, neste momento, este sinal pela lei nova chama-se passagem para peões, que vai ser igual ao azul. Quadrangular azul. A diferença entre este e o azul é que este é na aproximação da passadeira. O azul é no local exato da passadeira, ou seja, vai ter o azul ao alto e vai ter a passadeira desenhada no chão. Este é na aproximação. Quando vocês olham para o sinal e não veem a zebra, ou seja, não veem as linhas, então não se diz passagem, portanto, passadeira diz passagem. O que não tem passadeira disse travessia. Portanto, este é o sinal de travessia de peões. Depois, saída de ciclistas, local frequentado por ciclistas, e um novo, também saiu recentemente, passagem para velocípedos, ou seja, é uma passadeira para velocípedos. Cavaleiros, animais selvagens, que tem aqui o veado, e agora mais dois novos. Linces ibéricos e os famosos anfíbios. Este também há livros que podem não ter estes sinais ainda. Eles são novos. Novos, já saíram há algum tempo. Ok? Mas pronto. Depois, voltamos aos que já existiam. Túnel. Aproximação de um túnel. Pista de aviação. E atenção, muito importante. Local, porque também saem respostas. Local em que a via pode ser sobrevoada. Quer dizer que naquele local os aviões, possivelmente estamos perto do aeroporto, os aviões passam a baixa altitude. Passam baixinhos. E podem assustar-vos com o barulho. Aproximação de sinalização luminosa. O tal que faz parte dos sinais temporários, mas também faz parte dos sinais de perigo. Trabalhos na via. Indicação da existência de obras ou obstáculos na via. Não se esqueçam que pode não ser sempre obras. Este, muito importante, ouçam bem. Primeiro, pode ser cruzamento ou entroncamento. Já sei que alguns de vocês estão a pensar. Qual é a diferença? Simples. Cruzamento faz cruz. Isto é um cruzamento. Entroncamento pode ser, por exemplo, isto. Ou isto. Ou isto. Isto são tudo entroncamentos. Isto é um cruzamento. Já agora, entroncamento também pode ser, chama-se também bifurcação, ou seja, tínhamos uma via e abriu em duas. Isso também é um entroncamento. Chama-se também bifurcação. Bifurcação, abriu em dois. Perceberam? Já agora para vocês perceberem isto. Sim ou não? Fixe. Estava a ver que não. Pessoal, redes sociais, não esqueça de deixar comentários, ok? E porem like ou porem caras feias, não há problema. Já sei que sou feio. Ok. Primeiro, então, cruzamento ou entroncamento. Não sabem. O sinal não dá certeza se vai ser cruzamento
ou se vai ser entroncamento. Agora, há uma coisa que vocês sabem logo. Não vai ter nenhuma sinalização relativa à prioridade. Não vai ter sinais luminosos, não vai ser sinalizado com um sinal de stop ou sinal de cedência. Ou seja, o que vai acontecer é que vocês, nesse mesmo local, vão ter que cumprir a regra geral da prioridade. A regra da direita que vamos aprender na aula 10. Portanto, ou seja, é um cruzamento ou entroncamento não sinalizado. E agora, que normalmente vocês se enganam quando só leem e não me ouvem, há uma pergunta, certo, que diz assim: este sinal, regra geral, é colocado e vocês têm que dizer ou dentro ou fora da localidade. Reparem o que diz. Excepcionalmente. O que é que quer dizer excepcionalmente? Um sinónimo. Se calhar, tipo, raramente. Raramente é colocado ou pode ser usado dentro, ou seja, no interior de uma localidade. Então, quando é que é, onde é que, regra geral, ele pode ser encontrado? Fora de uma localidade. É a resposta. Porque, excepcionalmente, em casos raros, raramente pode ser colocado no interior ou é utilizado no interior. Então quer dizer que a regra geral é utilizado fora de uma localidade. Ufa, até me cansa a mim. Entendido? Já estamos quase a terminar estes. Ángel, aula 10. É só aguardares aí. A regra da direita, Deus me livre, é tão complexa, rapaz. É uma aula de hora e meia só para isso. Ok? Portanto, nós cumprimos objetivos. Vai haver uma aula que vamos chegar lá. Se estás no grupo, se estiveres no grupo do WhatsApp, ok? Da turma, quando ouvires a aula 10, damos na 3, ou então, redes sociais, se não tiveres acesso direto, vais ao nosso canal do YouTube, está lá uma aula, procuras uma aula 10 de uma formação e também está lá tudo explicado direitinho da cedência de passagem. Ok? Tá? Ángel, tenho todo o gosto em que assistas a essa aula. Não posso é, obviamente, saltar os objetivos das aulas, ok? Temos que ir por aula a aula, objetivo a objetivo. Ora bem, continuando. Trânsito nos dois sentidos, ou seja, quer dizer que a partir do sinal passa a existir dois sentidos. Quer dizer que antes do sinal a via só tinha um sentido. Quer dizer que antes do sinal eu não podia voltar para trás, porque senão estava a contramão. É tudo ilações que vocês têm que tirar. Tudo conclusões que vocês têm que tirar. Após o sinal, passa a ter dois sentidos. Quer dizer que antes do sinal só tinha um. Se só tinha um, quer dizer que eu só podia circular naquele sentido. Ou seja, antes do sinal, eu não podia inverter o sentido de marcha, que é voltar para trás. Vai haver uma aula, também vamos falar na manobra de inversão de sentido de marcha. Ok? Depois, sempre que olharem para o sinal e verem que tem a cancela, passagem de nível com guarda. Se tiver o comboio desenhado, passagem de nível sem guarda. Depois, o veículo sobre carris, ou seja, quer dizer que a nossa via se vai intersetar com uma via onde circulam veículos sobre carris. Depois, o ponto da exclamação, que pode ser outros perigos, também sai em exame. Perigos vários ou perigos não identificados. Ok? Outros perigos
perigos vários ou perigos não identificados. Pode-vos sair estes 3 nomes. Depois, troço de via, onde é fácil haver aglomerado de trânsito, junção de muitos veículos, filas de trânsito. Então chama-se congestionamento. Portanto, congestionamento quer dizer a proximidade de um troço com elevado volume de trânsito. Muitos veículos em circulação. Regra geral, é um local onde há um formar de filas de trânsito. Este que é a obstrução de via. A via pode estar totalmente ou parcialmente obstruída por veículos. Portanto, podia ter sido um acidente. Normalmente este sinal é utilizado quando há um acidente e os bombeiros já têm este sinal no veículo, no carro dos bombeiros e colocam este sinal. Por isso é que eu acho que ele fazia mais sentido ser temporário. Mas não, está aqui nos de perigo. Chama-se obstrução de via. A via pode estar totalmente ou só uma parte interdita à circulação devido a qualquer coisa que se passou com algum, pode ser até simplesmente um veículo avariado. Triangulares vermelhos são de perigo. Triangulares vermelhos são de perigo, exceto uns que vamos já ver aqui a seguir, ok? Mas são as únicas exceções. Os que vamos ver a seguir. Todos os outros, ok? Serão, sendo triangulares de perigo, sendo triangulares vermelhos, são de perigo, ok? E então, os tais dois que eu falei no início, que apesar de não terem um formato igual, ou seja, não são triangulares vermelhos, mas são de perigo. São os únicos dois. E para além de não terem um formato idêntico, ou seja, são de perigo e não são triangulares vermelhos, também tem outra regra particular. Estes são colocados no local exato. Ou seja, esqueçam, para estes dois, esqueçam os 150 a 300 metros. Estes estão colocados no local exato. Ambos sinalizam uma passagem de nível sem guarda. Portanto, aquela passagem de nível não tem guarda. A diferença entre um e outro é que este só tem uma via férrea, uma linha do comboio, e este pode ter 2 ou mais linhas do comboio. Linhas do comboio. Perceberam a diferença? Este só tem uma via férrea, uma linha do comboio. Este pode ter 2 ou mais. Ambos significam sem guarda e ambos estão colocados no local exato, ao contrário de todos os outros sinais de perigo, que, regra geral, estão entre 150 a 300 metros. E terminamos a sinalização de perigo. Ok? Regra geral, não. Regra geral, não. Não precisa ter. Ok? Não é necessário ter, mas pode ter aquele do comboio. Ok? E fazia mais sentido se tivesse, que era indicar a aproximação. Ok, Angel? Mas a colocação já não depende de nós, formadores, percebes? Ok? Há sítios que têm, há outros sítios que não têm e só tem mesmo este no local exato. Ok? Mas pela lógica devia ter o da aproximação de passagem de nível, que é aquele que nós vimos há bocadinho que tinha o desenho do comboio. Ok? Entendido? Muito bem. Acabamos então os sinais de perigo e passamos para a outra classe. Sinais de regulamentação. Não se esqueçam que estes sinais de regulamentação subdividem-se em 4 subclasses: cedência de passagem, proibição, obrigação e prescrição específica. Hoje só vamos falar nos de cedência de passagem. Reparem, as 4: cedência de passagem, proibição, obrigação
prescrição específica. Hoje só vamos falar nestes. Sendo que os de prescrição específica, reparem, eu ajudei, obviamente, a construir este e-book, certo? E repare, repito muitas vezes a mesma coisa e coloco, como vocês estão a ver aqui, muitas vezes repetido, este tipo de situações, porque é importante mesmo. Dentro da prescrição específica, aquilo que eu disse, ainda existe seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Vamos então para a parte final da aula, e importante, ok? E vamos então ver os sinais de regulamentação, cedência de passagem. E que vocês vão ver que são meia dúzia deles, por isso são mais ou menos estes que vocês estão a ver aqui. E lá estão os tais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falta um. Esperem aí. Exatamente, falta um. Está aqui um repetido. Está aqui um repetido. Mas são estes, ok, que vão ser os tais triangulares vermelhos, já vamos ver todos direitinhos, que são triangulares vermelhos e não vão ser de perigo e vão ser sim de cedência de passagem. E começamos logo pelos dois mais conhecidos e mais importantes, ok? Importantes também, porque se vocês olharem para eles, são os únicos que vão ter este formato. Ou seja, não há mais nenhum sinal de trânsito em que seja triangular, como este, com o vértice invertido. Assim como não há mais nenhum sinal de trânsito que seja ortogonal, 8 lados, como tem o stop. E a primeira pergunta, porque sai, é porque é que esta sinalização tem um formato diferente de todos os outros? Como é que vocês sabem que o condutor que vem, por exemplo, da vossa direita tem lá um stop, se o stop está virado para ele? Como é que vocês sabem que o condutor que vem da rua A, B, C tem lá um sinal de cedência de passagem, se o sinal está virado para ele? Sabem porque ele tem um formato diferente. E mesmo para a retaguarda, onde você só vê em cinzento, vocês sabem que aquilo é ou um sinal de stop ou um sinal de cedência de passagem. Portanto, o sinal de stop não é ortogonal para caber a palavra stop, como há respostas a perguntas. Okay? Como há uma resposta a uma pergunta que é ele é ortogonal porque é para caber a palavra stop. Para verem também algumas respostas que vos põem para ser hipótese de resposta. Okay? Então, entenderam? Porque é que eles têm um formato diferente? Toda a sinalização que tem um formato diferente e que não exista uma sinalização idêntica é simplesmente para ser reconhecida pela retaguarda, por trás. Certo ou errado? Fixe ou não? Ninguém está tudo concentrado? Ok, pronto. Às vezes até penso que vocês adormeceram. Muito bem. Agora, importante, nomes. O triangular é o sinal de cedência de passagem, ou seja, a partir do momento que ouçam qualquer veículo tem de ceder a passagem a todos os outros. Qualquer veículo, seja com ou sem motor, tem de ceder a passagem a todos os outros. Um exemplo. Nós estamos no nosso automóvel e temos este sinal e na outra via vai circular um tração animal, o tração animal é que tem prioridade, porque eu tenho um sinal de cedência de passagem. Este sinal é diferente do stop apenas e só que ele não me obriga diretamente a parar o veículo, a imobilizar o veículo, a ir ao zero. Ou seja, eu aproximo. Claro, é um veículo sem motor. O tração animal, o velocípede, que é a bicicleta, são veículos sem motor. Certo, meninos? Nós já falámos nisto no início da turma, correto? Veículos
com e sem motor. Como eu estava a explicar, a única diferença principal entre o cedência de passagem e o stop é que no cedência de passagem, diretamente eu não tenho que parar. A não ser que, para ceder a passagem, para dar ao outro o direito que ele tenha à prioridade, eu tenho que parar para o fazer. Se eu conseguir só abrandar, o outro avança e eu vou à minha vida, não interferir com ninguém, eu posso avançar sem parar. Com isto, eu quero dizer que, quando nós estamos perante o stop, por favor, não respondam quando não param ou quando não vão parar nas aulas práticas. Por favor, não respondam, não vinha ninguém. Porque, independentemente de vir ou não ninguém, de ser um local de boa visibilidade e vocês que não vão interferir com ninguém, sendo stop, vocês têm de parar. E parar é parar. Não é paradinhas, é parou. Eu até costumo dizer e digo, façam para vocês. 1 macaquinho, 2 macaquinhos, 3 macaquinhos. Olhem para um lado, olhem para o outro. Não vem ninguém, porque há muitos que param e depois esquecem-se que têm que ceder a passagem. Portanto, vocês não têm só que parar. É parar e ceder a passagem a todos os outros. Só arrancam quando virem que não vão prejudicar a marcha dos outros condutores, a quem vocês têm de ceder a passagem. Isto não pode ser esquecida. E metam já uma coisa na vossa cabeça, embora nas marcas rodoviárias eu vou voltar a falar nisto. A melhor maneira para vocês não se enganarem e pararem nos stops é vocês não olharem para ver se vem veículos antes de parar. É que vocês estão a abrandar, vão ter que parar, mas já estão a ver se vem veículos. E isso é o maior erro que podem fazer. A vossa concentração, quando vocês estão a chegar a um cruzamento, a um entroncamento, sinalizado com um sinal stop, é vocês concentrarem-se onde e como é que vão parar. Onde é que vão parar e como vão parar. Porque vir veículos, naquela altura, enquanto vocês ainda estão na aproximação, vai ser insignificante para vocês. Porque vocês vão ter que parar, vão ter que meter primeira para arrancar, e depois, sim, quando estiverem prontos para arrancar, é que vamos ver se vêm veículos ou não. E isso minimiza, em grande parte, aqueles erros que acontecem de vocês não imobilizarem o veículo, não pararem o veículo. E atenção, não ceder a passagem, apontem naquela tabelinha das contornações que eu disse para vocês irem apontando e construindo. Não ceder a passagem é grave. Não parar no stop é muito grave. É mais grave não parar, do que não ceder. Pela lei. Não quer dizer que concorde, mas pela lei. Portanto, mais duas. Não parar perante a ordem do agente, muito grave. Não parar no sinal vermelho, muito grave. Não parar no sinal vermelho, muito grave. Ok? Anotem esta que eu acho, essa não falámos. Podem anotar. Não parar no stop, muito grave. Não ceder a passagem é grave. Será escusado dizer que isto, obviamente, cometido em exame de condução, é reprovações diretas, porque qualquer coisa que a gente vá falar aqui nas aulas, que seja qualquer contornação que exista ao Código da Estrada, que seja classificada de grave ou muito grave, dá reprovação direta no vosso exame de condução. Seguinte. Alguma dúvida em relação ao stop e ao sinal de cedência? Está esclarecido? Parar, não há paradinhas. Parou. Pronto. Depois, existe o sinal de via com prioridade e existe, já vou voltar atrás, e existe o sinal fim de via com prioridade. Como vocês estão a reparar, também é um sinal que tem formato diferente de todos os outros. Também é com a situação de ser reconhecido pela retaguarda. O que é importante é vocês perceberem que a partir do momento que passam por este sinal
e continuando sempre a circular naquela via, não mudando de direção, a não ser que a via com prioridade mude de direção, vocês vão ter prioridade não só no próximo, mas em todos os sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Quer dizer que enquanto estiverem a circular nessa via, na via sinalizada por este sinal, vocês, nos cruzamentos seguintes, nos entroncamentos seguintes, quer dizer que os outros condutores vão ter sinais, ou de cedência ou de stop, vão ter sinais que os obrigam a ceder-vos a passagem. Não quer dizer que não tenham que ter cuidado, mas quer dizer que vocês estão a circular naquele momento numa via com prioridade. Ok? Ou mudam de via mudam de via e passam a circular noutra via, porque mudaram de direção, ou então até encontrarem este. E quando encontrarem este, quer dizer que a partir dali passam a estar numa via normal e têm que estar atentos em todos os cruzamentos e entroncamentos se existe sinalização a dar-vos prioridade ou a tirar-vos prioridade. Ok? Enquanto não apanharem este e circularem naquela via, quer dizer que em todos os cruzamentos e entroncamentos, não só no próximo, sucessivos, seguintes, vocês vão ter prioridade. Porque circulam numa via com prioridade. Ok? A Jennifer mandou-me mensagem tipo mais no privado. Ok? Por acaso eu dei fé. Sim, então ficam gravados. Se estiverem no grupo do WhatsApp, vai ser colocado lá a gravação. No canal do YouTube tem estas e outras aulas gravadas também. Ok? Carta de condução. Basta pesquisarem por carta de condução e está lá o nosso canal. Podem subscrever. Como é óbvio, ficamos todos contentes, correto? Mas se estiverem no grupo do WhatsApp, mais ou menos amanhã, durante o dia, normalmente é colocado a gravação desta aula, ok? Que podem, obviamente, rever, sendo que os alunos já sabem isto tudo de cor. Portanto, a Jennifer deve ser convidada e, mais uma vez, seja bem-vinda. Não sei se entrou logo no início dela, mas eu cumprimentei todos, como é óbvio, e disse que eram todos bem-vindos, como é óbvio, ok? Pronto. Para também não nos atrasarmos muito, porque já estamos quase a terminar o horário normal da aula, que é das 6h30 às 8h, já vamos passar mais um bocadinho, portanto, mas é útil e já perceberam, e os alunos já perceberam isto, que às vezes mais vale estarmos um bocadinho aqui do que estar a despejar matéria, e eu não gosto de despejar matéria, por isso gosto que toda a gente fique com tudo esclarecido, ok? Portanto, só vos peço mais um bocadinho de paciência, vai ser mais ou menos 10 minutos, ok? Portanto, que é para vocês também não ficarem já irritados, assim, estamos sempre a roubar tempo. Okay? É para o vosso bem, ok? Portanto, ora bem, está entendido o via com prioridade? Pronto. Depois, temos estes dois que estão simplesmente interligados. Ou seja, estes dois sinais são colocados na extremidade de um estreitamento de via. Ou seja, aquele sinal que nós vimos de perigo a dizer a via vai ficar mais estreita. Ou seja, temos uma situação. Já agora podem se rir também, não é? Para quem não me conhece, sabem que eu não tenho jeitinho nenhum para desenho, ok? Mas tento para vos ajudar, ok? Ok? Houve aqui um estreitamento, certo? E basicamente aqueles sinais, regra geral, são colocados o quadrado de um lado e o redondo do outro, em que simplesmente este tipo de sinalização significa que, em iguais circunstâncias, quando ambos os veículos chegarem ao mesmo tempo àquele local, há um sinal que vai dar prioridade, que é este. Indicação que o condutor tem prioridade no estreitamento. Do outro lado tem o sinal vermelho, que vai dizer ao condutor que tem que ceder a passagem no estreitamento. Mas atenção, isto funciona quando ambos ainda estão fora do estreitamento e chegaram lá naquele momento. Porque pode já estar lá dentro. E se imaginem que há um condutor que vai neste sentido aqui e apanha este sinal. Mas já está um condutor do outro lado a sair desse mesmo local. É dever deste condutor deixar o outro concluir a passagem. Porque não faz sentido meter-se lá no meio. Certo? Agora, em iguais circunstâncias, certo? Quem apanha este sinal tem prioridade, quem apanha este sinal tem que ceder a passagem nesse mesmo estreitamento.
E passamos então para os últimos, porque apesar de ser os últimos, não quer dizer que sejam mais fáceis, que não são. Aliás, em termos de cedência de passagem e de perguntas de exame, vocês erram muito estes sinais aqui em baixo, estes que vamos aqui já falar. Ok? E vamos já perceber porquê, porque é tipo um trocadilho. Ok? Fixem já é que este tipo de sinalização é os tais sinais, como vocês estão a ver aqui. 1, 2, 3, 4 e vai ter aqui os outros dois. Portanto, são 6. Eu acho que tinha dito 5, são 6. Ok, tinha perdido um caminho. Portanto, são os 6 que vocês estão a ver que são triangulares e não são de perigo, são de cedência de passagem. Mas são os únicos. Ok? Temos este que nos indica aproximação de rotunda. E porquê é que ele está aqui nos sinais de cedência de passagem? Porque a partir do momento que vocês chegam a um determinado local e aquela placa, aquela coisa circular que vocês veem lá à vossa frente, porque há rotundas que às vezes nem são circulares. Exatamente. Porque se não tiver nem este sinal, nem o sinal que nós vamos dar da aproximação de rotunda, que é o da obrigação redonda azul, se não tiver nenhum destes, aquele bocado que vocês veem às vezes até é redondo na mesma, aquilo nem é rotunda, não é considerado rotunda, é uma praça, por exemplo. E a lei muda. Portanto, para ser rotunda, tem que ter sinalização a indicar que nós estamos ou a aproximar de rotunda, que é este, ou no local exato. Vai ter um que nós vamos dar na próxima aula, que é da obrigação. E a partir do momento, então, que é dito, nós vamos nos aproximar de uma rotunda, fala-se em prioridade. Porquê? Porque qualquer condutor que entre numa rotunda, qualquer veículo que entre numa rotunda, tem de ceder a passar. Mesmo não tendo lá o sinal de cedência, aquela placa foi identificada como rotunda por este sinal ou pelo outro que vamos dar, significa que qualquer veículo que vai entrar tem de ceder a passagem a todos que já estejam lá a circular lá dentro. Ou seja, todo o veículo que circula dentro de uma rotunda tem prioridade sobre o que vai entrar. E por isso é que ele já está aqui nos de cedência de passagem. Ok? Entendido? E agora, muita atenção a estes que eu vou falar agora. Primeiro, mais uma vez, perceberem a diferença entre cruzamento e entroncamento. Ou seja, este é cruzamento, vou por partes. E estes todos, os restantes, são todos entroncamentos. Este do lado esquerdo, este entroncamento do lado direito, ou seja, vamos nos cruzar com uma via, vai apenas aparecer-nos uma via que vem da nossa direita. E aqui é uma via que vem da nossa esquerda. E depois temos os outros dois, que chamam-se desnivelados. Ou seja, um entroncamento à esquerda desnivelado, um entroncamento à direita desnivelado. Angel, eu por acaso já expliquei hoje aqui, mas não há problema nenhum. Devo ter aqui o desenho. Olha, isto é um cruzamento, faz cruz. Os entroncamentos são assim, faz tipo um T. Isto é entroncamento, isto é entroncamento, isto é entroncamento. Isto é um cruzamento, faz cruz. Isto é uma bifurcação. Abrem dois, que também é considerado um entroncamento. Ok? Pronto. Já agora, quando é desnivelado, que tem a ver com esta sinalização que vocês estão a ver aqui, que normalmente esta aqui em baixo, encontra-se muito nas autoestradas. Quando é desnivelado, significa que é um entroncamento deste tipo. Que depois tem aquela via de aceleração para entrar. E isto é um entroncamento desnivelado à direita. Estão a perceber? Ou seja, em vez de ser qualquer coisa deste género, é desnivelado. E normalmente até tem uma ponte, uma passagem superior ou uma passagem inferior. Por isso é que se diz desnivelado. Isto é a primeira parte, ou seja, vocês interpretarem se é cruzamento ou se é entroncamento. Está aqui a prova, ok? Portanto, está aqui a justificação. Depois, ouçam,
Qualquer um destes sinais, a partir do momento que iniciamos aqui, isto, e os outros dois estão do outro lado, qualquer um destes sinais dá-nos tem que ser o verbo. Prioridade. Quer dizer que no próximo cruzamento, no próximo entroncamento, no próximo entroncamento desnivelado, nós, condutor que está perante o sinal está à nossa frente, ok? Tem prioridade. Tem prioridade. Não chega. Tem prioridade. Ou seja, nós temos este sinal, os outros condutores vão ter um sinal de stop, um sinal de cedência. Não esqueçam o que é que nós, condutores, temos que fazer no próximo cruzamento, no próximo entroncamento. Apesar de ter prioridade, devo verificar se o outro me cede a passagem. Respostas tipo. Respostas tipo. Está esclarecido? Nós temos prioridade. Agora, estejam atentos e leiam vocês o nome do sinal. E é isto que vos confundem. E é isto que vos confunde. Porque é que raio o meu formador está-me a dizer que eu tenho prioridade e o nome do sinal fala em sem prioridade? Porque eles estão a dar um nome em relação à outra via. Eu vou-me cruzar com uma via que não tem prioridade. Eu tenho prioridade. Eu vou-me cruzar com uma via que não tem prioridade. Daí o nome do sinal ser cruzamento com via sem prioridade. Entroncamento 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 com via sem prioridade. Quem tem prioridade? Nós. Quem apanha o sinal tem prioridade. O que é que o outro condutor tem de fazer? Tem de me ceder a passagem. Qual é o nome deste sinal? Entroncamento ou cruzamento com via sem prioridade. Eu tenho prioridade, os outros não têm. Eu vou-me cruzar, eu vou-me entroncar com uma via sem prioridade. Eu sei que já chega, mas estão vocês, aposto com vocês que vai haver colegas vossos a meterem dúvidas. E ponham as dúvidas, eu não estou a dizer para não porem. Já sabem como é que eu sou. Se quem estuda tem dúvidas. Mas vai haver sempre alunos que vão ter dúvidas e vão errar este sinal. E eu já expliquei isto 50 mil vezes. Quase. Ok? Pronto. Gravação é colocada amanhã. Na Drybox, isto é para os alunos, na Drybox tem lá a gravação do vídeo. Ok? Já sabem que é diferente, mas está sempre com o IMT quer. Ponto final. Ok? Tem que ser assim. Eles não gostam da minha cara. Sou eu que estou a brincar com vocês agora. Ok? Quem quiser a gravação desta aula já sabe. Mais ou menos amanhã de tarde, possivelmente, já é colocada. Okay? Não estou a prometer, mas à partida sim. Sempre muito trabalho, nem sempre temos tempo. Para quem quiser depois rever, e devem rever, já viram que é complexo. Para os alunos, vou dizer a segunda palavra-chave. 72. Não se preocupem se estiverem um bocadinho atrasados. Vai haver sexta, vai haver sábado, vai haver domingo para vocês reporem aula, se tiverem algum atrasado. Não se sintam com aquela coisa de eu vou fazer aqui testes de treino e vou já fazer a avaliação e depois reprovam e aí são 48 horas que estão à espera e só se atrasa. Portanto, com calma, se não se sentirem à vontade para agora ainda irem fazer testes de treino, meterem as chaves, irem fazer o teste de avaliação, não o façam. Tem tempo. Só voltamos a ter aula segunda-feira. Até lá, podem repetir as 3 aulas para trás, podem rever, podem começar a fazer testes de treino relacionados com essas aulas, etc, etc, etc. E sempre que precisarem de ajuda, grupo do WhatsApp. Claro que sim, Guilherme. Sempre. Atenção, Guilherme, estás-me a dizer, eu posso fazer amanhã. Podes fazer amanhã. Já tens a aula 1 e 2 feita? Se já tens, podes fazer amanhã ou sábado ou domingo.
Quem for tentar fazer a aula de hoje amanhã, mas tiver a 1 ou a 2 por fazer, ele vai pedir a primeira ou outra. Perceberam? Mas não há problema, Guilherme, estás à vontade. Se já fizeste a 1 e a 2, a 3 podes fazê-la quando quiseres, ok? Perceberam? Pronto, sempre que precisarem deste tipo de ajudas, disponham. Ok? Pronto. Pessoal, eu já disse a segunda palavra-chave, não já? Confirmam isso, não confirmam? Acho que sim. Isto é a quinta-feira, já estou cansado. Ora bem, obviamente, uma palavra especial para toda a gente que esteve aí como convidado. Não percam estas aulas gratuitas. É-vos dada essa oportunidade, aproveitam, independentemente de se inscreverem ou não, independentemente da escola ou do local onde vocês estejam a tirar a carta, ou se já se inscreveram ou não se inscreveram. Para nós, o importante é percebermos que estamos a chegar a muitos sítios e que estamos a ajudar muita gente a ser condutor. Não é passar no exame de código, ok? É a serem condutores, porque o código é para sempre. Ok? Certo? Pronto, vou repetir a segunda rapidamente. Número 72. Hoje estou simpático. 72, ok? Segunda palavra-chave. Pessoal, feliz noite para todos, exatamente da UDA. Obrigado a todos. Pessoal das redes sociais, obrigado. Ok? Não se esqueçam de subscrever o canal e aguardem sempre, estejam sempre atentos aos links para acesso às aulas em direto. Aulas, regra geral, segundas, terças e quintas, sendo que a quinta, normalmente é que é a aula livre em que todos podem assistir. Ok? Obrigado a todos, bom fim de semana e disponham. Ok? Procurem-nos. Obrigado.